Hoje nós conversaremos com a doutora Ana Cristina Strava. Ela é coordenadora de operações do Sistema de Proteção da Amazônia, do CIPAM, engenheira civil, doutora em geotecnia ambiental, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Portanto, uma pessoa extremamente abalizada para falar do assunto de hoje, que aliás é o assunto da cidade há alguns dias, e que são as enchentes do Madeira. Então, o objetivo deste programa, como todos os demais, é prestar um serviço embasado em informações, mas o nosso compromisso com a verdade, no caso a verdade científica, está acima de qualquer outro. Portanto, prestem bem atenção, porque nós, como todos sabemos, há notícias alarmistas, há notícias de toda ordem, nós não sabemos, a população não sabe em quem acreditar, e geralmente isso produz preocupação muito grande, especialmente aquelas pessoas nas áreas de risco. Boa tarde, Cristina, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Infelizmente, no momento de apreensão para as pessoas que moram em Porto Velho em particular, diante dessas águas excessivas do nosso belo Madeira. Eu gostaria que, já em primeiro momento, elencasse os fatores que produziram essa enchente. Nós tivemos, há tempos que não temos uma enchente como essa é considerada a maior de toda a história de Rondônia, e eu gostaria, portanto, que dissesse os fatores que influenciam nesse fenômeno aí. Bom, os fatores são todos da área da meteorologia. Claro que essa crescida do rio, ela se deve a chuvas que caíram dentro de uma área de coleção dessas águas, que envolve grandes rios, inclusive no caso do Rio Madeira, né? E que nós estamos numa época chuvosa, de outubro a normalmente final de março, às vezes início de abril, normal. Nós temos realmente a estação chuvosa nesse período. Ocorre que esse ano em particular, nós tivemos a coincidência de alguns eventos que contribuíram para que essas chuvas se concentrassem aqui de maneira mais acentuada. Então, a razão das águas do Madeira estarem altas são chuvas que ocorrem dentro da área do Rio Madeira. E o degelo dos Andes influencia alguma coisa? Não, o degelo, sim. O degelo, ele influencia, mas muito pouco. Por que muito pouco? Porque a gente vê que quando a gente poderia separar o que é degelo, seria a melhor estação para separar isso, seria na estação seca. E quando a gente vê, né, aqueles repiquetes, aí o pessoal fala, é o degelo dos Andes. Você corre lá nas imagens de satélite e olha uma mancha de chuva. Então, o que ocorre na realidade, eu não sou a especialista na questão do degelo, mas eu me apropriei de um estudo da Universidade da Colômbia, que só estuda, tem um departamento lá que só estuda degelo, e acredito nesse artigo em que ele relata que nessa faixa tropical, como não existe o verão e o inverno, a variação de temperatura ela não é acentuada, nós sabemos disso. Nós estamos aqui hoje com a época de chuva e acabou a chuva, o calorão volta, não é verdade? Então é uma área que a temperatura média anual, a oscilação, não existe 4 estações, né? Por isso também o degelo dos Andes, ele não sofre uma variação de temperatura que justifique. Essa época do ano é a época que está sendo o degelo. Não, o degelo, ele é constante, ele tem uma taxa constante, mas não é ele que faz o nível do Rio Madeira oscilar bruscamente. São chuvas concentradas nessas 3 grandes bacias que a gente tem formando o Rio Madeira. Em relação aqui a Rondônia, quem mora aqui há alguns anos, algumas décadas,
avalia que essas chuvas, elas sempre existiram, inclusive em termos de temporalidade um pouco diferentes, que no passado elas ocorriam a partir do final de setembro para o mês de outubro. Eram aquelas chuvas torrenciais, trovadas, relâmpago, que deixava a população muito preocupada até. E ultimamente isso não tem acontecido, tem se concentrado mais para o final do ano e início do ano. No geral, uma interpretação leiga é que a quantidade de chuva aqui, diretamente sobre o Rio Madeira, não seria tanto diferente dos outros anos. Então eu queria que explicasse melhor essa questão e essa área de abrangência que é grande. E até a diferença média que há no momento em que ocorre a chuva, e isso se manifesta através de uma enchente que é percebida aqui no Rio Madeira. Fale-nos sobre isso. Bom, primeiramente sobre os formadores do Madeira, nós, como eu falei, temos 3 grandes tributários conhecidos da população. Um deles é o Guaporé, que é um rio basicamente de planície. Ele nasce ali no Mato Grosso brasileiro e recebe contribuição de rios de planície também boliviana. Depois, na altura de Guajará-Mirim, ele se encontra com outro rio que vem da Bolívia e tem uma contribuição andina, tem suas nascentes, a maioria das nascentes são andinas, que é o rio Mamoré. Já se nota a diferença de coloração, né? O rio andino, como ele tem mais energia, ele erode mais o solo. Então ele traz consigo uma carga de sedimentos considerável. Enquanto que o nosso Guaporé, belíssimo, é o rio amazônico chamado de águas pretas, né? Mais translúcidas também, porque tem baixa carga de sedimento. Também é um rio de planície com baixa energia, porém recebe muita chuva, porque estamos na Amazônia. Então ele é um rio que ele eleva seu nível e abaixa seu nível num ritmo menos nervoso, um ritmo mais tranquilo e previsível, vamos dizer assim. O Mamoré é um rio que tem parte da sua bacia andina e parte da sua bacia na planície amazônica boliviana. E, finalmente, o Beni tem um tributário. O Beni, se a gente olhar no mapa, ele é um triângulo, né? Ele tem um tributário que se chama Madre de Dios, que também é muito falado, muito conhecido, que nasce no sul do Peru, mas também nos Andes. E a parte do Beni boliviana nasce também nos Andes. Então, desses 3, o Beni é o rio que dá a resposta mais agressiva em termos de velocidade, em termos de imprimir energia. Ele está caindo lá de 4.000 e tantos metros, chegando aqui na planície. Nós estamos aqui em média na cota 90, na cota 80. Então imagine, ele está caindo praticamente os 4.000 metros. Então isso que dá. E esses 3 grandes rios, sim, já vai o Ebene, já entra ali em Nova Mamoré, mais ou menos. Eles é que dão essa característica única do Rio Madeira, de ser um rio ao mesmo tempo caudaloso, volumoso e rico em sedimentos, em ouro. Esse ouro está todo vindo dos Andes, né? Ele não se criou aqui nas areias do leito, né? Ele veio pela ação de erosão dos rios andinos. Eu gostaria de saber, em termos de previsão de chuvas, como isso funciona, já que é uma especialista no assunto, e como nós podemos prever, porque estima-se, isso é comum aqui na região, que as chuvas possam ir até abril. Ainda estamos apenas em fevereiro, caminhando para o final, mas ainda em fevereiro. Nos fale sobre isso. De fato, a gente... Eu só não respondi a segunda parte da pergunta, que é das chuvas, favor, né? Por favor. Eu falei outubro, mas realmente as primeiras chuvas são em setembro. É que, como eu olho muito o rio, as chuvas começam em setembro, mas o rio só começa a responder essas chuvas, em média, no mês de outubro. Então, eu me equivoquei. Certo. Em termos de chuva, realmente começa o mês de transição
historicamente é setembro, e isso não mudou. Esse ano foi assim também. Sobre a previsão. Então vamos lá. Previsão meteorológica, o CIPAM tem mais tradição. O desafio é transformar essa chuva em nível para a Defesa Civil poder atuar. Então nós encaramos lá no CIPAM este desafio da seguinte forma: os nossos meteorologistas, eles trabalham com previsão de tempo para 1, 2 e 3 dias, né? Essa previsão que solta na mídia diariamente. E tem um boletim meteorológico que é feito em conjunto, os 3 centros, Porto Velho, Belém e Manaus, onde tem os centros de meteorologia. E eles fazem um consenso todos os meses para os próximos 3 meses, né? O último consenso dos nossos meteorologistas é de que o mês de março, para a nossa região, seria ainda um mês chuvoso. Mas essa não foi a única informação, que seria chuvoso acima da média. Então, aí quando nós vamos pensar no Rio, isso nos causa preocupação. Se o março chuvoso acima da média acontecesse na cheia de 2013, nós poderíamos nos tranquilizar que o Rio tinha calha e volume para receber. Como nós estamos num ano atípico e o Rio já se encontra em cotas altas, é claro que causa apreensão a previsão de março chuvoso, acima em média por dia, quanto o Rio tem enchido? Ele tem subido, em média, 10 centímetros essas últimas... 10 centímetros por dia? Por dia. Tem subido 10 centímetros. Em termos de previsão, o que nós podemos colaborar com a Defesa Civil? Nós temos um modelo de curto prazo que foi desenvolvido em 2006, juntamente com colegas da Agência Nacional de Águas, que é um modelo cota-cota. Ele pega as águas que passam na estação de Abunã, transformam isso em vazão, entram numa curva-chave e esse número é dado como sendo a cota de Porto Velho para o dia seguinte, né? Então esse é um. O outro seria o seguinte: vamos olhar chuvas que já se materializaram na bacia. Então, como a gente tem aquele tempo de concentração, quanto tempo cada uma dessas bacias leva para concentrar suas chuvas em Porto Velho? A bacia do Beni é de 5 a 10 dias, a do Mamoré é de 5 a 8, a do Guaporé leva um pouco mais de tempo. Então, tudo isso é levado em consideração e a gente tem um novo horizonte, que é esse horizonte de 5 a 15 dias, dependendo de onde a chuva se materializou. E um terceiro, que esse já não é possível ser numérico, ele é qualitativo. A gente só pode dizer, vai subir, vai descer, vai estabilizar. É esse olhando a chuva da previsão da meteorologia, a chuva que ainda não se precipitou, né? Então, até meados de março, a chuva que ainda não choveu, né? A gente tem um panorama, como eu disse, de chuvas acima da média de março, né? E com as chuvas, à medida que as chuvas vão acontecendo, a gente vai provendo a Defesa Civil de relatórios diários com a expectativa de cota para o dia seguinte. Respondendo diretamente a pergunta, não temos ainda o horizonte para dizer, olha, esse ano vai chegar em X nível. Não, e isso ainda não é possível. Mesmo porque, doutor, a gente trabalhou até pouco tempo com uma série histórica que o máximo era 17,50. Agora, nós já estamos vivendo uma situação nova. Então, para esta nova situação, o único ano que nos fornece dado é 2014. Bom, diante de tanto tempo, de tanta diferença dessa ocorrência, o que é que as pesquisas mostram, o que influenciaria nisso? De repente, por exemplo, hoje o mundo inteiro está voltado para as questões ambientais. Isso nós poderíamos
relacionar de alguma forma da influência humana nesse tipo de reação da natureza? Até que ponto? A hidrologia tem nos mostrado que o desmatamento, ele interfere, não precisa nem ter mudança climática. Só o fato de se desmatar, já há uma resposta no ciclo hidrológico. De que maneira? Ao se desmatar, o solo, a própria chuva passa a compactar o solo. Então, o solo permite menos infiltração. Se não infiltrou, essa chuva tem que escoar superficialmente. Esse excedente de escoamento superficial, por si só, já justificaria uma alteração de comportamento de um rio, por exemplo. Não posso afirmar se é isso que está ocorrendo na bacia do Rio Madeira, que, como eu expliquei para o senhor, é uma bacia que tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados de contribuição em área antes de chegar em Porto Velho. Então, toda essa água que está passando em Porto Velho foi coletada em 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, seria necessário um estudo lá nas terras, no uso do solo dos nossos vizinhos bolivianos, dos nossos vizinhos, para afirmar alguma coisa nesse sentido. Ou seja, porque o governo brasileiro, no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, informa que esse desmatamento reduziu consideravelmente graças ao trabalho de fiscalização, IBAMA, etc. Então, nós não podemos esquecer, portanto, que há influência de outros países que precisaríamos saber esses dados para definir até que ponto houve essa influência em decorrência do desmatamento. Seria isso? Sem dúvida, a água é um grande integrador, né, das nações. O Rio Madeira é um rio transfronteiriço e para fazer uma boa gestão das águas do Rio Madeira, sem dúvida, a gente precisa sentar à mesa com os vizinhos bolivianos, peruanos. Existe uma iniciativa chamada Iniciativa AMAP, que reúne especialistas do Madre de Dios, do Pando, na Bolívia, e do Rio Acre. Porque o Rio Acre, apesar de ter uma pequena bacia de captação, em torno de 35 mil quilômetros, ele também nasce no Peru e tem rios tributários da Bolívia. Então é vamos dizer assim, uma pequena amostra de como é que a gente pode avançar, né, na gestão desses rios. Há informação sobre enchentes nesses outros países? Nós tivemos recentemente, acompanhando as notícias de algumas cidades, se eu não me engano, Porto Maldonado, no Peru, já entrou, está em estado de atenção, e na Bolívia, não sei se foi Cochabamba, eu realmente prefiro não falar o nome da cidade, mas também já decretou situação de emergência. Bom, então vamos para uma última pergunta, que isso precisa ser esclarecido, porque nós achamos que a notícia ela deve pautar pela verdade, e quando é para criticar realmente que essa ou aquela instituição tem a ver com a questão, a imprensa, a mídia em geral, precisa se ocupar de fazer as críticas, que esse é o fundamento basilar do bom jornalismo, mas também nós temos a obrigação de deixar muito claro o que é verdade, o que são invencionistas e que, inclusive, às vezes até sem querer, não se sabe, com o propósito de denegrir a imagem de pessoas ou instituições. Então nós prezamos muito isso aqui no nosso programa, no nosso projeto Viva Porto Velho. Então, depois do tempo que surgiram, que houve o início da construção das hidroelétricas do Madeira, qualquer coisa que aconteceu na área ali do rio, nas proximidades, no chamado beiradão, ali nas margens do rio, tudo foi atribuído à presença das hidroelétricas. Inclusive agora, essa questão da cheia. E nós queremos, com o propósito, repito, de deixar absolutamente claro de uma vez por todas que nós estamos diante de uma especialista no assunto. Entendam isso, as informações
dadas pela professora Ana Cristina são informações científicas, de alguém que estuda isso, que pesquisa isso, que sabe o que está sendo feito sobre esse assunto no mundo inteiro. Então, o que ela disser agora vai colocar um ponto final nessa história. Afinal de contas, as hidroelétricas têm ou não a ver com essas enchentes? Com as enchentes, absolutamente nada, nada, não há condição. Inclusive, eu trabalho esse modelinho que eu mencionei para o senhor, que tem um dia, ele foi de um dia de antecedência, ele foi desenvolvido em 2006, quando nem se falava ainda em barragens, né? Foi desenvolvido em conjunto com colegas da Agência Nacional de Águas. E ele está sendo rodado para dar suporte à Defesa Civil. Com 24 horas a gente anuncia a cota do dia seguinte. Ontem nós aplicamos o modelo e, olhando a vazão afluente, é um modelo cota-cota. Então, olhando a água afluente antes de Abunã, né, na estação de Abunã, para ser mais exato, a gente, como a Abunã já reúne grande parte da bacia, conseguimos projetar para o dia seguinte com um erro baixíssimo. Nós demos a previsão de 17,92. Amanheceu 17,93. Então, se as usinas estivessem interferindo nas cheias, né, a gente teria erros nesse modelo. Esse modelo não levou em consideração que teríamos duas usinas aqui no meio do caminho. Ok, eu quero agradecer a sua presença aqui e esclareceu de uma forma definitiva a questão. É claro que pode haver outras perguntas, mas o essencial aqui foi dito e só nos resta esperar que as coisas melhorem, né? Porque interferir nisso não tem como, né? A posição agora é expectante, é torcer que as coisas mudem, que o rio se contenha e que as pessoas que estão aí, né, sendo afastadas de suas casas, de seus negócios, estão desesperadas, tenham mais tranquilidade. Mas não se pode ainda dizer quando isso vai cessar. Ainda não. Infelizmente, ainda há uma estimativa. Março ainda chove na bacia. O que a gente monitora, não há uma estimativa para o máximo. Não só tem. Quando o rio começar a baixar. O que tem é o seguinte: parou de chover 4 dias, 5 dias, então a gente procura acompanhar, municiar a Defesa Civil, né, para algum trabalho de reconstrução ou de recuperação de uma rodovia, uma coisa assim, porque para esperar, né, a próxima chuva, porque infelizmente o mês de março é um mês chuvoso, realmente. Reiteramos o nosso agradecimento e aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente o espaço e a atenção do telespectador e dizer que lá no CIPAM, o CIPAM se coloca à disposição da Defesa Civil. A Defesa Civil tem sido municiada com todas essas informações diariamente e o que a gente recomenda é que a população que está se sentindo ameaçada ou está efetivamente na área de risco de inundação, que procure obedecer às determinações da Defesa Civil, porque todo o panorama que pode antecipar uma possível elevação do rio está sendo repassado de antemão para a Defesa Civil. Então, o que a gente espera é que haja, né, como está havendo a solidariedade, é que haja também essa compreensão que estamos todos em Porto Velho, unidos em torno de um mesmo problema. Não tem um mais afetado que o outro. Todos estamos extremamente apreensivos e atentos. Isso que é o mais importante. Ok, mas você fica aí porque viva Porto Velho e tem muito mais. Gente de
gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.